Boa noite. Talvez hoje você tenha chegado até aqui tentando parecer forte para todo mundo, enquanto por dentro está cansado de lutar sozinho. Talvez ninguém tenha percebido o peso que você carregou ao longo deste dia. Você sorriu quando queria chorar, respondeu: "Está tudo bem", quando seu coração estava em silêncio pedindo socorro. E agora, quando a casa ficou silenciosa e a noite caiu, tudo aquilo que você tentou esconder voltou a apertar o peito outra vez. Mas escute isso, antes de qualquer coisa, Deus viu cada batalha que você travou em silêncio hoje. Ele viu quando você segurou as lágrimas para não preocupar ninguém. Viu quando a ansiedade bateu forte. Viu medo sobre o amanhã. E nesta noite de quarta-feira, 25 de maio, no tempo comum, Deus não permitiu que você chegasse aqui por acaso. Existe uma razão para esta oração ter encontrado você exatamente agora. Talvez você esteja deitado sem conseguir descansar, pensando em contas, problemas na família, notícias ruins, dores que ninguém entende. Talvez exista uma ferida dentro de você que nem o tempo conseguiu curar. E quanto mais a noite avança, mais parece que os pensamentos falam alto dentro da mente. Mas hoje o Senhor quer fazer silêncio em meio ao caos. Hoje Ele quer abraçar o seu coração cansado. A palavra de Deus diz no Salmo 4: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Não é a ausência de problemas que traz paz. É a presença de Deus dentro da tempestade. E talvez o milagre que você mais precisa hoje não seja algo acontecendo ao redor, mas algo acontecendo dentro do seu coração. Então não saia desta oração antes do fim. Permita que cada palavra alcance a parte mais ferida da sua alma. E enquanto você escuta, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero ler o que você está vivendo nesta noite. Existem pessoas orando umas pelas outras aqui, e quando colocamos diante de Deus aquilo que dói, o céu se move ao nosso favor. Pai amado, nesta noite eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece histórias que ninguém conhece. Conhece lágrimas escondidas, dores antigas, preocupações que foram guardadas em silêncio. Existem pessoas aqui cansadas emocionalmente, pessoas que perderam a esperança, pessoas tentando continuar mesmo sem forças. E eu te peço, Pai, entra agora dentro desse quarto, dessa casa, desse coração, que a Tua presença visite quem está chorando escondido neste momento. Que o Teu Espírito Santo toque aquele coração que já não aguenta mais carregar tanto peso sozinho. Há pessoas aqui que estão sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. Pessoas que se sentem abandonadas, esquecidas, sem direção. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu não abandonei você. Senhor, acalma a mente acelerada. Existem pensamentos tirando o sono, preocupações, roubando a paz, lembranças, ferindo a alma. Quantas pessoas tentaram dormir nos últimos dias, mas o coração continuava inquieto. Quantas vezes o medo do amanhã venceu o descanso. Mas nesta noite, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nós entregamos aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as portas que ainda não se abriram. Entregamos as respostas que ainda não chegaram. Entregamos as pessoas que amamos e não conseguimos ajudar. Porque existe um limite para a força humana, mas não existe limite para o poder de Deus. Pai, visita também os lares que estão vivendo conflitos. Toca nos relacionamentos quebrados, nas famílias afastadas, nos casamentos feridos. Onde existe frieza, derrama amor. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe dor, derrama cura. Que toda palavra dura lançada dentro de uma casa seja substituída pela Tua paz. E nesta noite, Senhor, eu te peço algo especial por quem se sente sozinho. Existem pessoas ouvindo esta oração com o coração apertado porque sentem falta de alguém. Falta de um abraço, de uma companhia, de alguém que compreenda a dor que carregam. Mas que agora essas pessoas sintam a Tua presença preenchendo todo o vazio da alma. Jesus, entra também na vida financeira daqueles que já não sabem mais o que fazer. Há pessoas cansadas de lutar, cansadas de contar moedas, cansadas de dormir, preocupadas com contas atrasadas. O Senhor conhece a humilhação que muitos carregam em silêncio, e eu creio que o Deus que sustentou Elias no deserto continua sendo o mesmo Deus que abre portas impossíveis hoje. Enquanto esta oração continua, aproveite este momento e se inscreva no canal.
porque todas as noites existe uma palavra de fé esperando por você aqui. E ative o sino das notificações para não perder nenhuma oração que pode fortalecer sua vida espiritual nos momentos mais difíceis. Talvez você tenha chegado aqui hoje pela primeira vez, mas pode ser que Deus esteja preparando este lugar como um refúgio para as suas noites mais difíceis. Pai querido, eu também te peço por quem está enfrentando enfermidades. Existem dores físicas, mas também dores emocionais profundas. Pessoas cansadas, abatidas, sem ânimo, sem vontade de continuar. Senhor, toca agora onde existe sofrimento. Coloca tuas mãos sobre quem precisa de cura. Renova as forças de quem já estava pensando em desistir. Porque quando o Senhor toca alguém, tudo muda. O medo perde força, a tristeza perde espaço. O desespero não consegue permanecer, e mesmo que o problema ainda exista, a alma começa a respirar diferente quando sente a presença de Deus. Nesta noite de quarta-feira nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas, mesmo carregando perguntas dentro do coração, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, nossa esperança está no Senhor. E eu declaro que esta noite não será apenas mais uma noite comum na sua vida. Deus está trabalhando no invisível enquanto você ora. Há coisas sendo alinhadas, portas sendo preparadas, livramentos acontecendo sem que você perceba. O céu continua em movimento ao seu favor, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar nada ainda. Existem noites em que o corpo está cansado, mas a mente continua acordada lutando contra pensamentos que não dão descanso. Talvez hoje esteja sendo exatamente assim para você. O silêncio da madrugada parece aumentar tudo aquilo que durante o dia você tentou ignorar. As preocupações ficam mais altas, as lembranças voltam com força, o coração parece carregar um peso difícil de explicar e em alguns momentos até a fé fica silenciosa dentro da alma. Mas Deus conhece esse tipo de noite. Jesus também chorou em silêncio, também sentiu angústia, também enfrentou momentos em que parecia que ninguém compreendia completamente a dor que ele carregava. Por isso, nesta noite, você não está sendo julgado pelo céu por estar cansado. Deus não se afastou porque você perdeu forças. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais dos corações quebrantados. Talvez você tenha repetido dentro de si: eu não aguento mais. Talvez existam lutas que vêm se arrastando há meses, talvez anos. E o mais difícil não é apenas o problema, é a sensação de estar lutando sozinho. Mas agora, enquanto esta oração alcança a sua casa, existe algo que o Espírito Santo quer colocar dentro do seu coração. Você não foi abandonado. Mesmo quando ninguém viu suas lágrimas, Deus viu. Mesmo quando você orou baixinho, sem saber mais o que dizer, Deus ouviu. Mesmo quando você achou que o céu estava em silêncio, Deus continuava trabalhando no invisível. Há batalhas que o Senhor resolve em silêncio antes mesmo de mostrar a resposta diante dos nossos olhos. Pai amado, nesta noite eu te peço, visita agora os corações aflitos. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto seguram lágrimas. Pessoas que foram feridas por palavras, por rejeições, por abandonos. Pessoas que perderam a confiança em si mesmas depois de tantas decepções. E o pior tipo de dor é aquela que ninguém consegue enxergar. Mas o Senhor vê aquilo que está escondido. O Senhor vê o coração cansado daquela mãe que se preocupa todos os dias com os filhos. Vê o homem que carrega responsabilidades enormes e sente medo de fracassar. Vê a pessoa que perdeu alguém importante e nunca mais conseguiu preencher o vazio dentro da alma. Vê quem sorri diante das pessoas, mas chora quando fica sozinho no quarto. E nesta noite Jesus entra exatamente nesse lugar ferido. Senhor, toca agora na mente de quem está sofrendo com ansiedade. Quantas pessoas já acordam cansadas antes mesmo do dia começar? Quantas vivem presas em pensamentos negativos, imaginando tragédias, sentindo medo constante, carregando um aperto no peito, difícil de explicar? Pai, quebra agora toda corrente emocional que rouba a paz dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo traga descanso para a mente acelerada. Que toda insônia causada pela preocupação seja substituída pela tua presença. Que todo medo escondido seja coberto pelo teu amor.
Porque quando o Senhor entra em uma vida, até o caos dentro da mente começa a se acalmar. E talvez alguém ouvindo esta oração esteja pensando: mas eu já orei tantas vezes. Sim, e mesmo assim Deus continua ouvindo cada oração. Nenhuma lágrima derramada diante do Senhor é esquecida. Nenhuma oração feita com sinceridade cai no vazio. O tempo de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não significa ausência. Há coisas que o Senhor está preparando no invisível, enquanto você apenas tenta sobreviver mais um dia. Por isso, não desista agora. Não entregue sua esperança para o medo. Não permita que a dor fale mais alto do que as promessas de Deus. Você chegou até aqui porque existe propósito sobre a sua vida. E mesmo que hoje você não consiga enxergar saída, Deus já está vendo o caminho que você ainda não consegue ver. Enquanto você continua nesta oração, escreva aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. Faça isso como um ato de fé, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, porque existe poder quando declaramos confiança em Deus em meio à dor. Pai querido, eu te entrego também os sonhos que foram quebrados. Quantas pessoas planejavam algo e viram tudo desmoronar? Quantas carregam frustrações silenciosas dentro do coração? Mas o Senhor continua sendo especialista em recomeços. O Senhor ainda transforma desertos em caminhos de esperança. Onde alguém enxergava fim, o Senhor prepara um novo começo. E nesta noite eu oro pelos lares. Existem casas onde a paz desapareceu. Casas onde quase não existe mais diálogo. Famílias feridas por mágoas acumuladas por palavras lançadas no calor da raiva, por distâncias emocionais que cresceram com o tempo. Pai, entra nesses ambientes agora, que a Tua presença quebre toda a atmosfera pesada dentro desses lares, que o perdão volte a nascer onde existia apenas frieza, que o amor volte a respirar dentro das famílias, que todo espírito de divisão, briga e desânimo saia agora em nome de Jesus. Senhor, protege também esta noite de todo o mal invisível. Guarda esta casa enquanto todos dormem. Coloca Teus anjos ao redor de cada porta, de cada janela, de cada pessoa desta família. Livra de acidentes, livra de notícias ruins, livra de enfermidades, livra de todo ataque espiritual. Porque enquanto muitos dormem preocupados, nós escolhemos descansar na Tua proteção. A Tua palavra diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E talvez alguém aqui esteja exatamente precisando disso agora, forças novas, forças para continuar, forças para não desistir da vida, forças para acreditar outra vez. Então sopra Espírito Santo sobre cada coração cansado, traz vida onde existe desânimo, traz esperança onde existe escuridão, traz paz onde existe tormenta. E quando esta noite terminar, que algo tenha mudado dentro desta alma. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido completamente, mas que a presença de Deus seja tão forte, tão real, tão profunda, que o medo já não consiga dominar o coração como antes. Agora, antes de terminarmos esta oração, feche os olhos por um instante e imagine Deus entrando no lugar mais silencioso da sua dor. Aquele lugar que você quase nunca consegue explicar para ninguém, a ferida que você esconde até das pessoas mais próximas. O medo que você disfarça com sorrisos, a exaustão que foi crescendo aos poucos dentro da alma. É exatamente aí que Jesus quer tocar nesta noite. Talvez muita gente tenha desistido de você. Talvez palavras duras marcaram seu coração. Talvez você tenha ouvido durante muito tempo que não iria conseguir, que sua vida não mudaria, que seus sonhos morreram. Mas a última palavra sobre sua história não vem das pessoas. A última palavra vem de Deus, e Deus ainda olha para você com amor, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de perguntas. O Senhor não se afastou da sua vida. Há um propósito vivo sobre você que nem a dor conseguiu destruir. E enquanto esta noite de quarta-feira vai ficando silenciosa, o céu continua trabalhando ao seu favor. Pai amado, eu te peço agora por cada pessoa que chegou nesta oração sem forças, até para continuar lutando. Existem corações aqui que já apanharam tanto da vida, que aprenderam a sofrer calados. Pessoas que estão sobrevivendo emocionalmente no limite. Pessoas que já sorriram para não preocupar ninguém, enquanto por dentro estavam desmoronando. Mas nesta noite, Senhor, segura essas vidas com Teu amor.
Abraça quem está chorando escondido agora. Visita quem está ouvindo esta oração no escuro do quarto, tentando encontrar um pouco de paz para dormir. Que a tua presença seja mais forte do que qualquer tristeza, mais forte do que qualquer crise emocional, mais forte do que qualquer medo do amanhã. Jesus entra também nos pensamentos de quem já perdeu a esperança. Existem pessoas cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Pessoas que olham para a própria vida e não conseguem enxergar saída. Mas o Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue ver possibilidade. Quando tudo parecia acabado, o Senhor fez o mar se abrir. Quando ninguém esperava mais nada, o Senhor fez Lázaro sair do túmulo. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O teu poder não diminuiu, o teu amor não mudou. O Senhor continua visitando os corações quebrados. Pai, eu entrego diante de Ti cada preocupação financeira. Quantas pessoas estão indo dormir preocupadas com contas, trabalho, sustento da casa? Quantos pais e mães carregam medo dentro do coração por não saber como será o amanhã? Senhor, abre portas inesperadas, honra essas vidas, traz provisão. Mostra que o Senhor continua sendo Deus de cuidado e fidelidade. E eu também te peço pelos enfermos. Toca agora em cada corpo cansado, em cada coração angustiado, em cada mente sobrecarregada. Que a tua cura alcance não apenas o físico, mas também as emoções feridas, porque existem dores invisíveis que ninguém percebe, mas o Senhor conhece profundamente. Enquanto você ainda está aqui nesta oração, eu quero pedir algo importante. Se esta mensagem falou com seu coração, inscreva-se no canal e permaneça conosco em oração todas as noites. Existem muitas pessoas encontrando força aqui antes de dormir, e talvez Deus esteja usando este momento para reconstruir sua fé pouco a pouco. E se você ainda não ativou o sino das notificações, faça isso agora para receber cada nova oração que pode fortalecer sua caminhada com Deus. E continue deixando seu pedido de oração nos comentários. Eu creio que Deus está ouvindo cada nome, cada lágrima, cada batalha colocada diante dele aqui nesta noite. Pai querido, nós entregamos em tuas mãos tudo aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Entregamos as noites mal dormidas, entregamos os medos escondidos, entregamos as portas fechadas, os diagnósticos difíceis, os conflitos dentro da família, os pensamentos que tentam roubar nossa paz. E em troca nós pedimos a tua presença. Porque quando a tua presença chega, o coração encontra descanso mesmo em meio às lutas. Quando a tua presença chega, a alma volta a respirar esperança. Quando a tua presença chega até aquilo que parecia impossível, começa a mudar. Então permanece conosco nesta noite, Senhor. Fica dentro desta casa, caminha por cada cômodo deste lar, derrama a tua paz sobre esta família. Que todo o peso espiritual saia agora, que toda opressão emocional vá embora, que todo medo escondido perca força diante da luz do teu amor. E enquanto muitos dormem sem esperança, nós escolhemos descansar confiando em Ti. Nós não sabemos como será amanhã, mas sabemos que o Senhor já está lá, já preparando caminhos, já enviando respostas, já cuidando daquilo que ainda nem conseguimos enxergar. Por isso, nesta noite nós descansamos. Descansamos porque Deus continua no controle. Descansamos porque o céu não perdeu o comando da nossa história. Descansamos porque mesmo em silêncio Deus continua trabalhando. Que o Senhor abençoe sua noite, proteja seu sono e renove suas forças profundamente. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: Deus cuidou de mim esta noite. Que essa seja sua declaração de fé antes de dormir. Durma em paz, Deus está com você.